Copa do Mundo de Mountain Bike, tecnologia, doping, acidente, ciclistas fenomenais, tudo isso faz parte do vídeo de hoje. Inevitavelmente vai se transformar num videocast. Então, como sempre, provavelmente não vai ter nenhuma imagem que acrescente a informação. Vamos conversar sobre bike. Assunto chato. Primeiro, doping. Para quem acompanha os resumos que eu faço do ciclismo, o que acontece do doping? Eu sou completamente contra. Tanto é que uma das minhas posições em relação ao Lance Armstrong, que várias pessoas discordam, a partir do momento que ele assumiu, para mim ele não é mais o cara que para mim ele era. Ele não merece o crédito de ser um super campeão. Entendeu? Esse é o meu posicionamento. Ah, mas todo mundo tomava, todo mundo fazia aquilo. Eu falei assim, bom, mas ele foi lá, ele assumiu que ele tomava, tanto é que a suspensão dele nem foi por doping, né? Mas ele, pela pressão financeira, então assim, ele fez o esquema por vaidade e por dinheiro. Ele assumiu que ele fez para não perder mais dinheiro. Então não existe nada que por algum motivo me faça acreditar que ele é o cara. Agora, nesse momento, por que eu acho que ele é o cara? Quer dizer, eu acho que ele é um cara que realmente ele continua andando pra frente, como é o podcast dele, The Forward, né? Talvez ele cometa erros ainda, como nós todos cometemos, mas ele não se trancou no quarto, ficou tomando antidepressivo e abandonou a vida. Ok, eu errei, sou prepotente, eu já fui muito mais, mas eu vou continuar a vida. Entendeu? Daí quando se fala no doping, esse escândalo todo do número de doping, de casos de doping no Brasil e etc. A única coisa que eu posso falar é que assim, é extremamente triste, né? Agora, ao mesmo tempo, o doping, ele tem uma influência política no meio do esporte que é gigantesca. Eu não estou tirando a responsabilidade de quem se dopa. O cara que se dopa, ele tem a responsabilidade de tentar entender o que é e tentar evitar com que essa situação aconteça. Ponto. Se o cara foi pego, ele tem que ser punido, certo? Agora, no doping, para você resolver o problema do doping, teria que haver menos áreas cinza dentro do doping. Então tem assim, uma faixa muito pequena de o que é não doping, uma faixa muito pequena em cima do que é doping de fato. Existe a área cinza de exceções, de substâncias controladas, de práticas controladas, só que a área cinza é desse tamanho. Ou seja, existe muito recurso, muita coisa que pode ser feita para justificar, para amenizar a questão do doping. E tudo isso passa a ser uma questão muito mais de quem tem um bom advogado, de quem tem uma boa justificativa. Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de como você interpreta aquilo, qual que é a justificativa. O Bradley Wiggins, quando ele ganhou o Tour de France, sei lá, 2012, alguma coisa assim, ele tá enrolado com alguma coisa do processo. Por quê? Porque acho que 1 ou 2 dias antes ele tinha autorização do médico para tomar uma substância controlada. Qual que era essa substância controlada? Eu não vou lembrar o nome agora, mas é a mesma substância que é dada para os pacientes em estado terminal. Ou seja, como que um cara que precisa de uma droga tão forte, ele está pronto para entrar numa competição de 3 semanas e ganhar o título? A área cinza que é desse tamanho, entendeu? Então, para resolver essa área cinza, você não resolve com certo ou errado, você resolve com o quê? Política, advogado, interesse de federações, confederações, ciclistas, atletas, empresários, daí pronto. Por isso que eu não me coloco na posição de ficar discutindo o que, se eu acho, o que eu não acho. O que eu acho assim, se foi pego, tem que cumprir a pena, pronto, entendeu? Mas eu não fico colocando muita energia nessa história, infelizmente. Ok. Em relação ao acidente
do Bjorn Lambret. Eu espero não estar pronunciando o nome. Eu periodicamente, frequentemente, eu pronuncio nomes errados. Primeiro, pela minha dificuldade, eu tenho uma extrema dificuldade de comunicação, e segundo, porque eu procuro informações, ou eu não procuro informações, eu assisto, procuro informações, leio em diferentes canais, sites. Então tem cara que fala espanhol, tem cara que fala inglês da Inglaterra, dos Estados Unidos, cada um pronuncia de uma forma, e eu, com a minha dificuldade, tento pronunciar. Então, principalmente nesse caso, uma extrema desculpa se eu estiver pronunciando errado, mas do Bjorn Lambret, que é o ciclista da Lotto Soudal, belga, 22 anos, que faleceu durante o Tour da Polônia. É simplesmente uma perda irreparável. A única coisa que eu posso desejar é que a falta física dele seja preenchida, principalmente pelos companheiros de equipe, pelas famílias, pelos amigos, seja preenchida pelas boas lembranças que ele deixou. Em relação ao Egan Bernal, vamos falar de coisas legais. O Chris Froome postou, né? O Egan Bernal vai mudar a vida dele, não sei o quê. Bom, só o fato dele estar na equipe Ineos já mudou completamente a vida dele, certo? O fato dele ganhar o Tour de France, ele não precisava ter ganho o Tour de France. Qualquer coisa, o fato dele estar no Tour de France. Agora, o fato de acumular tudo, de ser jovem, colombiano, de não estar lá necessariamente para ganhar o Tour de France, tudo isso faz com que realmente ele seja, nesse momento, lá na Colômbia, como vários de vocês devem ter visto, ou se não, coloquem Egan Bernal chegando na Colômbia, o país parou, certo? Para ele, é assim, ele tem 22 anos, todo mundo conhece várias pessoas que têm 22 anos, e daí é difícil, olhando os detalhes, o comportamento subliminar dele, ele é muito mais maduro que 22 anos. Né? Eu acho que eu comentei isso durante os resumos. Existe uma coisa de linguagem corporal, a forma como ele vai em direção ao pai dele, à mãe dele, o irmão dele, aos companheiros de equipe, quando a pessoa segura no pescoço, não para estrangular, mas segura no pescoço, tipo, provavelmente ele não pensa nisso, né? Mas quando que a pessoa faz isso? Quando ela sente que ela quer transferir segurança para a pessoa. Não se preocupa, eu tô aqui, eu vou cuidar de você. Por isso que a pessoa segura no pescoço. E se vocês perceberem a linguagem corporal de quem está recebendo esse apoio dele no pescoço, a pessoa se sente confortável, a pessoa se sente segura, porque sente que ele está no comando. Isso dele é uma coisa absurda. O fato dele ter falado em 4 línguas na hora da premiação do Tour de France pode parecer uma coisa boba, né? Eu sinceramente, eu acho que eu não conseguiria abrir a boca. Daí você imagina, para quem já foi para Paris, ou para quem não foi, pega a maior avenida que você conhece, imagina essa avenida completamente fechada, com milhões de pessoas te assistindo ao vivo e na televisão, e de repente aparece um microfone na sua mão. E com detalhe, você tem 22 anos e você não sabia que você está naquela situação. Em 12, 24 horas, que foi a partir do momento que ele sabia que ele ia ganhar, ele teve que se preparar para aquela situação. Daí o cara me pega um microfone e me fala em francês, italiano, espanhol e inglês. Ele ganhou o respeito de absolutamente todo mundo. E digo mais uma coisa, lembra na etapa que ele ganhou a camisa amarela, que eu acho que foi a etapa 19, que ele chorou? Eu vou fazer uma afirmação extremamente forte agora. A gente nunca mais vai ver o Egan Bernal chorar. Esquece. Ele chorou em Champs-Élysées? Não. O único momento que ele chorou foi, talvez, quando ele chegou aonde ele queria ter chegado, mas ele não sabia que ia ser. Ele foi pego de surpresa, mas ele sabia que ele ia chegar lá. A partir de agora, ele é uma máquina. Egan Bernal agora, ele vai fazer o Chris Froome parecer uma criança perdida.
O que eu quero dizer, não de competição, porque o Chris Froome é um cara super composto, né? Ele é um cara que se preocupa em falar várias línguas, então, dependendo do país que ele tiver, ele procura falar naquela língua, dar entrevista naquela língua. Ele é um cara super inteligente, super calmo, super centrado. E o Egan Bernal, com 22 anos, ele vai fazer o Chris Froome parecer uma criança. Esquece, o Egan Bernal chorando na frente da televisão, ele vai ser uma máquina. Ele já é uma máquina. Do Egan Bernal pro Remco Evenepoel. Outro moleque é uma máquina, né? Ele ganhou o Tour de San Juan. Ele tava como gregário, daí olha esses caras se eles não são fenomenais. Ele estava como gregário para ajudar quem? Julian Alaphilippe, que por coincidência ou não, o cara até agora ele estava no Tour de France, 14 dias com a camisa amarela, certo? Ele estava lá se desgastando, daí o cara foi pro Tour de San Juan. Com 80 km ele saiu da prova e daí começou a aparecer a oportunidade pro Remco Evenepoel. No final, acho que ele ficou com o ciclista da Trek, e daí na última subida começou a ficar evidente que ele iria ganhar, ele ganhou. E daí aparece sempre o lance de que ele vai ser o novo fenômeno do ciclismo, o que parece que é, se ele já não é o novo fenômeno do ciclismo. Parece que no juniors, né, juniores, ele chegou 9 minutos na frente do competidor dele. Daí o que acontece? A grande especulação agora é: ele continua com essa taxa de crescimento, ele vai conseguir sustentar isso, ele é realmente o novo Ed Merckx, ou Bernard Hinault, ou sei lá qual que é a nacionalidade que quer defender que é o grande ciclista da história, mas ele é o novo Ed Merckx do ciclismo? Seria muito bacana acreditar que sim. Agora, devido à idade dele, existem várias perguntas fisiológicas, psicológicas a respeito disso. Ele pode ter atingido uma maturidade prematura. Caso tenha sido uma maturidade prematura, daqui para frente ele não tem mais a mesma taxa percentual de desenvolvimento. Então talvez algumas coisas se acomodem. Ele pode não ter atingido a maturidade fisiológica dele, o que quer dizer que ele tem um percentual para melhorar ainda mais vários aspectos associados à performance. Pode melhorar o VO2, a produção de potência, o limiar de lactato, o limiar disso, o limiar daquilo, ele pode melhorar. Existe alguma forma de saber precisa, de fazer uma previsão disso? Não. Mas provavelmente o que importa daqui para frente é quem vai cuidar do calendário dele, das expectativas dele, da recuperação dele. Porque nem ele sabe ainda, provavelmente, qual que é o melhor programa durante o ano para que ele consiga ter ótimos resultados e ter uma carreira sustentável. Porque qual que é o problema quando você atinge esse nível de performance tão novo, que é o mesmo problema que o Egan Bernal? Ele tem os próximos 8, 9, 10 anos aonde, primeiro, ele vai ter uma cobrança eterna. Ele não pode ser mais o segundo lugar. Se o Egan Bernal não ganhar qualquer competição, ele tá mal. Essa é a cobrança em cima dele. Alguns atletas lidam bem com essa cobrança, outros atletas não lidam bem com a cobrança. E daí começa a ter o aspecto psicológico. Além do aspecto psicológico, vamos imaginar que ele comece a se cobrar mais do que ele deveria, porque ele quer entregar aquele resultado. Daí ele começa a puxar demais o lado físico. O lado físico começa a não responder da forma como ele gostaria. Daí ele começa a treinar mais ainda. Porque é difícil ele imaginar que ele tem que desacelerar, tem que fazer algumas competições onde ele não vai aparecer tanto, para ele reconstruir aquela ótima performance. Talvez um exemplo do que esteja acontecendo é com a Kate Courtney no mountain bike. É só uma especulação, é só um exemplo. Aliás, falando no lance do exemplo, daí, por que eu tô falando isso do Remco Evenepoel? Por que eu tô fazendo
falando do Egan Bernal, da Kate Courtney, porque a grande ideia de fazer esses vídeos é, quando nós usamos, ou na verdade, quando eu uso esses exemplos, é para tentar criar uma relação com o nosso dia a dia de amador. Tentar pegar alguma coisa que possa ser colocado em prática. Por quê? A coisa mais comum do mundo, é a mais comum do mundo. Voltando para o Brasil, 5 anos atrás, assessoria, vários clientes. Tem um cara que ele treina há 5 anos, daí sai todo mundo para pedalar junto. Daí chega um novo cliente, um novo aluno, um novo ciclista, um novo mountain biker. Na primeira semana ele não sabe andar de bicicleta. Na segunda semana ele tá andando igual a todo mundo. Na terceira semana ele tá andando melhor do que o cara que treina há 5 anos. O cara que de 3 semanas tá pedalando mais do que o de 5 anos, ele fica alucinado. Ele tem certeza que se em 3 semanas ele tá pedalando mais do que o cara de 5 anos, ele fica imaginando, daqui 5 anos eu vou ganhar o Tour de France. O cara que estava treinando há 5 anos, que não melhorou tanto, começa a olhar pro cara e fala assim, tá tudo errado. Eu vou trocar de assessoria, você é um péssimo treinador, o que pode ser verdade. Mas o que eu quero dizer com isso? Individualidade biológica. Cada pessoa tem um tempo e uma característica para desenvolver, absorver, maturar uma determinada condição fisiológica. E o aspecto fisiológico vai estar interligado à condição. Então, se o cara pode melhorar absurdamente em 3 semanas e não evoluir mais a partir da 3ª semana. Por quê? Por algum motivo fisiológico, algum histórico. Ele teve uma ótima performance. Dali pra frente ele vai continuar melhorando? Vai. Na mesma taxa? Não. Em compensação, o cara que melhora gradualmente a cada 5 anos, a cada 5 anos não, que após 5 anos ele continua melhorando, talvez ele se sinta insatisfeito quando ele compara com um cara que melhorou em 3 semanas, mas ele tem menos pressão porque ele sabe que o trabalho é conseguido dia a dia. A minha maior preocupação é justamente quando o cara melhora do dia para a noite. Porque ele não vai entender que depois de 6 meses, 2 anos, ele não vai entender que ele vai continuar melhorando na mesma taxa. Porque é exatamente o exemplo. Ele falou assim, 6 meses atrás o meu FTP era tanto, hoje meu FTP era tanto, eu melhorei 30% em 6 meses. Eu falei assim, bom, isso quer dizer que você quer melhorar 30% a cada 6 meses? Isso quer dizer que daqui 5 anos você vai estar pedalando mais que uma moto de 1000 cilindradas. Certo? Então é isso. Conectando a isso, nas análises que eu faço e que eu pego a situação do Henrique Avancini, certo? Por que eu uso a situação do Henrique Avancini? Porque é o melhor exemplo para as pessoas tentarem criar uma correlação. Da forma como eu falo nos resumos, tem várias pessoas que entendem, talvez, eu vi vários comentários. Eu acho que você não gosta do Avancini. Eu acho que você não torce pro Avancini. Eu acho isso, eu acho aquilo. E depois eu fui assistir os resumos e falei assim, mas não é que dá a impressão? Por quê? Porque naquele momento, eu tô tentando usar simplesmente a situação do Avancini, que é o que tá todo mundo atento, pra pessoa pensar e falar assim, será que eu faço o mesmo? Tanto é que um dos maiores cuidados que eu tenho durante os resumos é falar o seguinte, eu fico curioso em saber o que aconteceria. Eu nunca disse que ele fez alguma coisa errada. Quem sou eu para dizer? Eu não digo nem para o meu cliente que ele está fazendo alguma coisa errada, porque às vezes não é porque ele não está fazendo o que eu falei que ele está fazendo errado. Ele simplesmente está fazendo algo que eu não falei, mas ele está fazendo aquilo porque ele acha que é conveniente em busca de um resultado melhor. A única coisa que eu falo para ele é, e se você fizesse dessa forma, eu gostaria que você ficasse curioso e imaginar o que aconteceria. É simplesmente isso, né? Então eu não tenho a pretensão nenhuma de achar que eu estou falando algo que deveria ser feito porque eu acho que está certo. Mas eu também não gosto de perder a oportunidade de usar o nosso maior exemplo, porque aonde ele chegou, ninguém chegou, certo? Agora, como ele está o foco da atenção, existem várias coisas que ele faz
que nós, como amadores, nós não deveríamos fazer, sem dúvida nenhuma, né? E existem várias coisas que ele faz que nós poderíamos se espelhar ou simplesmente refletir. Será que eu deveria fazer? E se eu fizesse diferente? Será que eu não tenho o mesmo padrão e eu poderia fazer de uma forma ou de outra? Enfim, vocês entenderam essa história. O que eu tinha mais para falar? Sobre tecnologia. Eu fiz o vídeo do lançamento da nova Specialized Stump Jumper Hardtail 2020. Brincadeira, eu sei, não é Stump Jumper, infelizmente. Por algum motivo, a Specialized decidiu que é Epic Hardtail. O Epic é até bonito, mas o Stump Jumper é um carimbo de história do mountain bike. Mas ok, o que importa é a bike, a construção da bike é fantástica. Daí, provavelmente abaixo desse vídeo tem lá o vídeo falando sobre essa história. E daí tem todas as adequações de tecnologia da bike, da caixa de direção, do avanço que é menor e etc. Daí alguém comentou, fez um comentário super pertinente. Ele falou assim, bom, mas aí agora eu vou fazer o bike fit e daí o cara vai alterar a mesa e o grande benefício, o avanço, e o grande benefício é o avanço mais curto. Daí eu falei assim, não, calma aí, é o seguinte, quando a empresa ela coloca no mercado a bike, uma coisa que é bacana é que hoje em dia existe adequação da geometria, do dimensionamento dos tubos para cada tamanho, né? Então a gente pode dizer que o tamanho large não é, o quadro large ele é completamente diferente do que o quadro small. Não só diferente o tamanho, tudo é diferente. Adequação da geometria, do tubo e etc. E quando eles colocam o avanço, eles colocam um avanço para a média das pessoas que vão consumir aquela bicicleta. Mas você precisa continuar fazendo os seus ajustes, que é o quê? Quando você iria fazer o bike fit das bikes antes dessa geração com uma nova geometria, o ponto de partida era um avanço 90, certo? Para algumas pessoas usava avanço 80, 70, para outras pessoas 100, 110. O ponto de partida era 80, 90. O ponto de partida agora é 60, 70, para respeitar as características da geometria. É só isso. Então, o bike fit ele precisa continuar sendo feito. A única coisa é que para as bicicletas com a geometria atual. Eu não estou falando para manter o padrão 60, 70 se a sua bicicleta não tem a geometria que a Epic Hardtail tem, por exemplo. Falando ainda dessas adequações de tecnologia, tem algo que é bem bacana. No vídeo da Soul, que é Talk Soul na bike. Eu vou acender aqui que acho que tá ficando escuro. Acho que o título do vídeo é exatamente esse, é Talk Show na bike. Daí tem o João Araldo, que é do marketing, e o Zorzo, que é responsável técnico da Soul. Eles estão fazendo uma comparação entre a Krakatoa e a Vesúvio. Assistam esse vídeo. Tem um determinado momento que o João pergunta qual é a diferença da Krakatoa para a Vesúvio. E daí, sem perceber, porque esses caras têm muito conhecimento, depois que eu conheci o Zorzo, eu falei assim, eu vou parar de falar de geometria porque eu não sei nada de bicicleta, né? Daí, quando o Zorzo vai responder para o João, ele começa a falar todas as alterações que tem que ser feitas, porque ele mexeu no ângulo da caixa de direção. Mexe na bicicleta inteira. Assistam o vídeo, eu super recomendo. Porque no vídeo da Specialized eu comentei, não adianta só usar um pneu mais largo, não adianta usar só um avanço mais curto. Isso não é marketing. Isso é a nova configuração das bicicletas como um todo. Aproveitando o gancho, falando sobre tecnologia, eu disse que eu sou um consumidor que gosto de novidade, mas eu sou conservador. Por quê? Eu gosto de consumir a novidade no momento que eu acho que a tecnologia é relevante, que realmente eu vou ter benefício. Exemplo, quando lançaram o freio a disco, primeira bike de estrada com freio a disco, eu falei, tô dentro, amei. Por que você não compra uma? Porque não tá na hora de comprar.
não está desenvolvido, talvez o freio não funcione direito, talvez seja pesado, talvez o disco fique raspando na sapata do freio. Tem um monte de coisa que pode acontecer. A ideia é fantástica, só que tem um tempo de amadurecimento dessa inclusão da tecnologia. O que eu achava curioso era algumas pessoas que hoje em dia tem bike com freio a disco, e a pessoa falava pra mim, Samuca, você acha que esse freio a disco vai pegar? Eu falei, mas é lógico, não existe a possibilidade de não se transformar numa tendência. Por quê? Porque se você parar para olhar qualquer sistema mecânico hoje em dia que é desenvolvido em 2020, você não tem nenhum sistema de freio que você freia na extremidade com um pedacinho de borracha apertando no aro, que é a parte aonde a extremidade deveria ser mais leve, daí aquece, etc. Só carroça breca na extremidade do diâmetro, né, da roda. O freio é uma questão só de adequação da tecnologia, preço, amadurecimento do mercado e etc. Daí a pessoa falava pra mim, não, eu acho que não vai pegar. E daí eu comentava, eu falei assim, sério mesmo? Isso 5 anos atrás. Eu tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos. Eu falei assim, você acha que de verdade, que daqui 5 anos ou daqui 10 anos, as bicicletas de estrada, elas vão continuar tendo esse mesmo freio? Eu acho que sim. Eu falei, bom, daí a pessoa falou, por que você não compra? Porque não tá na hora de comprar. Isso não quer dizer que eu não acho que daqui 2, 3 anos todas as bicicletas vão ser. Então é uma questão só de identificar, daí é uma responsabilidade do consumidor, identificar a tecnologia, entender se você quer comprar ou não, se você é o cara que gosta de novidade, se você é o cara que gosta de benefício, e tomar a decisão, né? Mas a única coisa que eu fico curioso é entender, deixa o mercado decidir. Você não precisa, ou a gente não precisa se desgastar. Eu acho que não vai acontecer, entendeu? Por exemplo, o que aconteceu com as bikes Aro 29, entendeu? Desculpa para quem acha que não, é só uma opinião pessoal. As primeiras bikes Aro 29, elas eram horríveis, porque simplesmente eles aumentaram o diâmetro. A Niner conseguiu fazer alguma coisa de geometria, mas assim que começou a ser uma tendência de mercado, várias empresas, não é que eles faziam uma alteração de geometria para ter uma melhor digeribilidade com a roda 29. Eles faziam alteração de geometria simplesmente para conseguir colocar uma roda Aro 29. Isso é tão verdade que nós estamos quase em 2020 e a geometria continua mudando. E talvez a mudança mais significativa tenha acontecido principalmente a partir de 2019, quando várias empresas começaram a repensar na geometria da roda 29. Todas as outras rodas estão mortas? A 27,5, por que ela não pega no mercado? Porque ela é a coisa morna. Ela não é nem uma coisa, nem outra. Ela é o meio do caminho. E as pessoas não gostam do meio do caminho, né? Ou a pessoa compra o carro mais caro, ou ela compra o popular. Quando eu falo assim, você não quer o mais ou menos? Mais ou menos? Ou eu compro mais barato, ou eu compro mais caro. Entendeu? E daí, foi péssimo esse exemplo. Volta. O que acontece? Por algum motivo, no mundo da bike, é o único mundo que não existe proporcionalidade. Ou seja, o tamanho da roda primeiro deveria ser apenas considerado. Uma pessoa que usa um quadro extra small, ela sempre deveria ter tido uma roda Aro 26 ou qualquer outro aro. Uma pessoa que tem um quadro extra large, mesmo antes da era roda 29, por lógica, ele deveria ter uma roda maior. Da mesma forma como os tubos dos quadros são dimensionados para cada tamanho, deveria ter uma certa adequação do pneu, da roda, da geometria. Só que o que acontece é que nós não temos demanda o suficiente para você chegar numa loja e ter 50 tipos de diâmetros diferentes de roda. Mas eu acho que ainda vão aparecer tamanhos, ou por exemplo a 27,5, ela vai, que é a 650B, ou o pessoal do downhill, que saiu da 26, daí foi para 29, daí agora eles já estão usando 29 na frente, 27,5, sei lá qual que é o aro atrás, que é um aro menor.
Daí eles estão arrumando a geometria para que isso seja mais eficiente. Então você tem a agilidade atrás, na frente tem a característica da roda 29 e tudo isso. Então, o que está acontecendo de forma muito lenta no mundo da bike, e que eu acho que deveria ser considerado com mais velocidade, é esse lance da proporcionalidade. Eu tô pensando sobre isso. A minha opinião sobre isso é zero definitiva. Existem os vários... Vamos para bike de estrada, para mountain bike também. Para bike de estrada, só porque o número é mais fácil para as pessoas visualizarem. Tinha o pneu 19, daí 23, 25 e agora tem 28, certo? Vamos considerar que todo mundo começa a usar 28. Daí nós temos duas pessoas que estão usando o pneu 28. Um cara com 1,90 m e 100 kg e uma menina com 1,50 m com 50 kg. Os dois estão usando o mesmo pneu, mas eles sobre a bicicleta, o pneu está tendo o mesmo efeito? Não. Provavelmente, mesmo na época do aro do pneu 23, talvez, eu tô só especulando, não tô colocando nenhuma coisa científica nessa história, mas talvez o cara de 1,90 m, 90 kg, talvez sempre tenha que ter usado um pneu 28. É que a tecnologia da época não permitia isso. E talvez a menina com 1,50 m ou o cara com 1,50 m, 50 kg, será que ele precisa usar um 28? Será que se ele usar um 25, ele não vai ter a mesma sensação do que um cara maior e mais pesado usando 28? Eu não sei se eu conseguir fazer o meu ponto chegar, mas é simplesmente um questionamento que eu estou me fazendo, né, e que eu acho que tem que ser levado em consideração. A Clara, ela pesa 20 quilos a menos do que eu, né? Então na hora de considerar esses aspectos, eu falei assim, bom, o peso da bike para ela é muito mais importante do que o peso da bike para mim. Tanto é que eu faço diferente, eu sou muito mais generoso do que muitos maridos. A Clara, na média, ela sempre teve uma bike muito melhor que a minha. Não porque eu fico cobrando ela para ter uma boa performance, é que pelo peso potência para ela é mais importante. E eu fico puto com os caras que, os caras têm umas puta de umas máquinas, tipo bike de sei lá quanto. Ah, Samuca, eu queria dar um presente para minha esposa. Vamos lá, qual que é? Compre uma igual a sua. Não, eu acho que para ela uma com 105 tá bom. Eu falei, né? Tô defendendo as mulheres, certo? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que não faltou absolutamente nada. Foi um papo super longo e é isso. Os comentários à vontade. Eu acabei de receber do Zanata que o Rachão do Milão tá com a data confirmada para o dia 15 de dezembro. E é isso. Estou indo para o Brasil, talvez semana que vem, dia 15, dia 16, talvez eu fique até o final do mês. Não é certeza ainda, mas eu aviso vocês. Isso se é que existe um ser humano ainda assistindo esse vídeo, que foi literalmente uma conversa, que só um monólogo, né? Mas eu espero que em algum momento a gente se reúna. Eu vou fazer questão, tem que ser numa pizzaria, com vinho para quem toma vinho, refrigerante para quem toma refrigerante, Gatorade, água e pizza. Daí todo mundo conversando sobre bike, telão passando resumo de volta da França, Copa do Mundo de mountain bike. E é isso. Tchau, galera. Comentários abaixo. Tchau.